Amém, gente. Vamos abrir a Bíblia. A gente terminou aí o Sermão do Monte, né? Mas a gente, ainda por hoje, continuaremos no Evangelho segundo Mateus. Então quero que você abra sua Bíblia aí no capítulo 4. A gente vai conversar essa nova série de sermões do deserto à vida, durante todo esse período de Quaresma, até chegar na Páscoa, certo? A gente vai falar sobre essa temática, contemplando aí o calendário litúrgico, mas de maneira o mais contextualizada possível. Mateus capítulo 4, a gente vai iniciar essa série, abordando esse texto da tentação de Jesus, né? A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. E como vocês puderam ver lá, a gente vai trabalhar hoje a temática de que no deserto, né, se a gente está falando de deserto, a gente precisa saber para que serve esse deserto, o que é que acontece nesse deserto. A gente vai falar que no deserto a gente aprende de verdade, né, de quem a gente depende, onde está firmados os nossos pés, onde está a nossa confiança, onde está a nossa dependência de verdade. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te rendemos graças nessa manhã, Senhor. Nosso coração está grato a Ti pela oportunidade de escutar a Tua voz, de escutar a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós que estamos aqui, Senhor, saiamos transformados pela Tua palavra um pouco mais, saiamos daqui mais maduros, compreendendo um pouco mais a respeito da fé que nós confessamos, Senhor. Deus, que nós consigamos, Senhor, através da exposição da Tua palavra, contextualizar, Senhor, a Tua palavra, as Tuas verdades, Senhor, às nossas vidas, Senhor, ao nosso contexto em que nós vivemos, ao nosso momento de nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Fala aos nossos corações aquilo que eu não consigo alcançar, aquilo que eu não consigo provocar, aquilo que eu não consigo gerar, que o Teu Espírito nessa manhã possa falar aos nossos corações. Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos da Tua palavra. A Tua palavra é mais importante do que qualquer outra coisa em nossas vidas, Senhor. Nos ensina a obedecê-la, nos ensina a escutá-la, a meditá-la, e aguardar, Senhor, para nós e compartilhar com o próximo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, gente? Eu estou bebendo de água. Gente, esse é um texto muito conhecido, né? Da igreja. É um texto que volta e meia, a gente, vez ou outra, a gente está aí abordando, escutando alguém falar sobre o texto, ou pelo menos citando, né? Em alguma música ou em alguma conversa informal, sobre o texto de Mateus capítulo 4.
ou das outras variações que tem aí nos outros evangelhos. E é um texto muito interessante, né? Você olha para esse texto aqui de primeira mão, você começa a enxergar coisas interessantes de se ver, como o diabo levando Jesus para o alto do templo, ou num monte muito alto, fazendo ele contemplar os reinos da terra tudo. Como é que isso acontecia, né? O que é que está acontecendo? Como é que do alto do monte consegue ver os reinos da terra toda, né? Então a gente começa a ver coisas assim que nos chamam a atenção e tornam esse texto bem legal de se abordar. Mas tão interessante como essas coisas, é importante a gente observar depois de que está essa narrativa, né? Esse texto aqui, essa narrativa da tentação de Jesus no deserto, ele se passa depois de quê? Se você voltar aí um pouco o texto, você vai ver que é logo após a afirmação ali, né, de Jesus como Filho de Deus, no batismo do Senhor, quando Jesus é batizado ali, e há essa afirmação, há a representação do Espírito Santo descendo sobre Jesus ali, e essa afirmação de que Ele é o Filho de Deus. É interessante porque nós, de certa forma, nos entendemos assim também por adoção, né? Somos filhos e filhas de Deus, somos contemplados, somos famílias do nosso Senhor. E em algum momento da nossa vida, alguém afirmou isso a nosso respeito. Em algum momento da nossa vida, a gente teve um encontro especial, mais específico, mais individual com o nosso Senhor. Talvez isso com você foi no decorrer de uma juventude, ou através de uma situação de dor, de uma alegria muito grande. Algumas pessoas têm esse encontro especial com Cristo em uma ocasião única e especial. Algumas pessoas vão tendo essa revelação de maneira mais progressiva, vão encontrando, vão se relacionando com a fé, até que possa encontrar no Evangelho essa segurança, essa representação da sua salvação. E a gente entende, eu acredito que todo mundo que está aqui se entende como filho de Deus, né? Imagina, o próprio Filho de Deus, né? O verdadeiro Filho de Deus que está ali, é batizado, e logo depois do batismo ele é levado para o deserto para ser tentado. Depois de 40 dias, 40 noites ali, jejuando, ele começa a ter esses confrontos ali, começa a ter essa prova ali, né? No deserto. Então, a gente tem um Jesus que ele é levado para o deserto, e que logo depois de ter sido afirmada essa identidade dele pelo Espírito, e esse mesmo Espírito o conduz ao deserto. Então, o caminho do Filho aqui começa assim com a afirmação de que é ali verdadeiramente o Filho de Deus. Não é só mais um profeta, não é só mais um alguém, não é só mais um líder, não é apenas um líder religioso, político, econômico, não. É o Filho de Deus, é o próprio Filho de Deus. Não é como algumas outras seitas ou outras pessoas, outras religiões vão afirmar de que é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Não, ele é o próprio Deus. Há aqui essa afirmação. Só que o caminho também do Filho, ele começa com o confronto. Para além da afirmação, há o confronto dessa afirmação. E é interessante que quando a gente lê esse texto, a gente logo pensa que Jesus está sendo colocado à prova ali, a sua identidade de falar assim, não, você é o Filho de Deus, você não é. Quando o diabo confronta Jesus ali, a gente pensa logo que não, ele está tentando colocar em dúvida ali Jesus, se ele é o Filho de Deus ou não, né? Se tu é o Filho de Deus, a gente pensa logo isso, né? Mas não é bem assim, não é bem esse o caminho. O deserto, ele é o lugar que as nossas ilusões caem. O deserto é o lugar onde toda aquela parte superficial da nossa fé, vai-se embora. É a hora do pega para capar, é a hora do vamos ver. Então, no deserto é onde essas ilusões desaparecem e onde as nossas dependências mostram onde estão firmadas. Onde é que a gente está firmando de verdade os nossos pés. É ali que a nossa fé deixa de ser só palavras, só discurso, e se torna de verdade uma realidade. A gente se reúne aqui, a gente cultua, e é muito bom estar com as pessoas que confessam a mesma fé que nós. Só que quando a gente vai para a nossa vida, a gente vai para a vida real, né? Se a gente não entender que a nossa espiritualidade precisa ultrapassar as barreiras desse local que a gente se reúne, quando a gente se encontrar com a vida de verdade, com os dilemas, com os problemas, e todas essas ilusões, toda a emoção fosse embora,
a gente não tiver firmado de verdade, como o último sermão da série do Sermão do Monte, né? Se a gente não tiver firmado de verdade nossos pés na rocha, as coisas vão cambalear, né? A gente vai ver que de verdade a nossa fé não era tão firme assim. Então, quando a gente encontra essa realidade, onde as ilusões passaram, onde o discurso passaram, onde as palavras vazias passaram, onde a gente encontra esse choque de realidade, é onde a nossa fé de verdade ela é externada. Aqui o texto ele nos conduz para uma pergunta que é impossível de a gente não fazer: de que realmente nós estamos vivendo? Qual que tem sido a nossa provisão? Onde é que nós temos nos sustentado? Qual que tem sido a nossa provisão? Em quem nós nos agarramos de verdade na nossa vida? Qual que é o nosso propósito de verdade na nossa vida? É o nosso trabalho, é a nossa família, é o filho, é a esposa, é o amigo, é uma relação de anos que a gente tem. Enfim, é a condição financeira, no que nós temos nos segurado. Porque isso vai ser colocado diante de nós no deserto. Então, a pergunta é: de que nós temos vivido? Quando aquilo que nos dá a sensação de controle, né? Às vezes a gente tem muito dinheiro e a gente se sente no controle das coisas, mas de repente esse dinheiro vai-se embora, como um sopro. Se a gente estava seguro naquele dinheiro, o resto da nossa vida vai desmoronar. Então a gente precisa de verdade, ao ler esse texto, entender onde é que nós estamos nos agarrando, de que nós estamos vivendo de verdade. Porque se algo que não é o Senhor, se nós não estamos firmes nessa identidade como filhos de Deus, quando as provações vierem, a gente vai perder o controle das coisas e a nossa fé pode ruir. Então a gente precisa estar atento a isso. A gente vê no texto aqui uma situação bem clara, um problema bem claro aqui, que é aquela tentação, né, de viver sem depender de Deus, viver sem depender do nosso Senhor. As tentações, elas revelam a disputa na bandeira que a gente vive. O diabo aqui, ele não tenta Jesus a negar a sua identidade, como eu falei. A tentação aqui maior não é aqui. A tentação é em entendendo essa identidade, sou filho de Deus, viver ela sem confiar no Pai. Ah, beleza, eu sou filho de Deus, então sim, eu vou falar para essas pedras aqui, não está tendo comida aqui, eu estou com fome, 40 dias e 40 noites, transforma essas pedras aí em pães. Tudo bem, eu posso me jogar aqui. É claro que se Jesus se jogasse ali, ele poderia o Pai daria ordem aos anjos e ele iria lá, sim. Mas entendendo que era filho de Deus, Jesus não faz uso disso. Pelo contrário, ele se mostra totalmente confiante na palavra de Deus. Se o diabo usa a própria palavra, as próprias declarações do Senhor no restante das Escrituras para tentar Jesus, Jesus responde isso com a sua palavra. Nós precisamos estar firmados na palavra no dia da provação, porque senão as ideologias, as provas, a falta de algo, ou qualquer coisa, ou um conselho errado pode fazer a gente se desviar da nossa fé, se nós não estivermos firmados verdadeiramente naquilo que o Senhor afirmou a nosso respeito. Somos filhos de Deus, somos filhos de um Pai que é bondoso e Ele cuida de nós. Nós dependemos unicamente dEle. O deserto aqui, se você for lembrar das Escrituras como um todo, o deserto ele traz uma lembrança clara para o povo que estava escutando essa mensagem. O deserto lembrava a situação de Israel após ser liberto do Egito. Um povo que foi libertado por Deus. Esse Deus que operou ali através de Moisés grandes milagres, através das grandes pragas, abriu o mar vermelho. O povo passou por entre as águas. O povo foi batizado, e após o batismo, após essa afirmação, há no deserto a possibilidade, a oportunidade de mostrar confiança em Deus. Um Deus que traz maná do céu para eles, os alimenta ali dia após dia, para que eles não precisem se preocupar com o amanhã, não precisam guardar o alimento para outro dia. Não se preocupe que no amanhã eu vou prover novamente. E aí o que é que esse povo faz?
não confia no Senhor. Em cada oportunidade que ele encontra, resolve abandonar o Senhor e lidar com aquilo que ele consegue ver e lhe traz segurança. Se tem ali o maná caindo do céu, eu vou tentar guardar aqui alguma coisa para o dia seguinte, mesmo que Deus tenha falado que eu não me preocupe. Agora, esse Jesus, tendo passado nas águas, tendo recebido essa afirmação de que é filho de Deus, está no deserto com fome. E quando ele recebe a oportunidade ali de usar a sua identidade para o seu bem próprio, o que é que ele faz? Ele resolve confiar em Deus. Ele resolve confiar no seu Senhor, que é o seu Pai. Ele recebeu essa afirmação. O deserto lembrava Israel. O povo que experimentou libertação, mas revelou medo e autossuficiência neles. Em todos os momentos eles demonstraram com medo. Eles não entendiam em sua totalidade o que significava ser filhos de Deus, ser o povo escolhido de Deus, o povo que havia sido resgatado pelo Senhor das correntes da escravidão. Eles não entendiam ainda isso, então fraquejavam. Jesus revive essa história, como eu falei, mas de forma diferente. Onde o povo buscou segurança em si mesmo, ele permanece agora confiando. Hoje o nosso problema não é muito diferente, né? A gente não mudou muito os modus operandi, né? Nós continuamos tentando buscar sustentar a nossa vida nos nossos métodos, nos nossos caminhos, nas nossas coisas. Imagina só, se você recebe uma oportunidade de emprego e paga muito pouco, que as condições não são tão legais assim, você vai orar a Deus para ver se é de Deus, né? Porém, se você recebe uma oportunidade de emprego muito boa, trabalhando pouco, ganhando muito, você não está nem se importando em entender se aquilo é algo que vai agradar a Deus, que vai testemunhar a respeito de Deus mesmo ou não. A gente nem ora. A gente vai escolher um curso. Hoje em dia, nos nossos tempos, a gente escolhe aquilo que vai pagar mais. A gente não escolhe mais aquilo que a gente tem vontade, se sente vocacionado a fazer, se sente bem em fazer, sabe que vai contribuir na vida de alguém, sabe que vai fazer a diferença, que vai ser relevante para alguma pessoa. Não, a gente pensa se a gente vai ganhar muito ou se a gente vai ganhar pouco, né? Então, o nosso modus operandi é o mesmo. A gente está em todo momento buscando estar no controle da situação. Não importa se a gente está no deserto. Se a gente está no deserto, aí é que a gente busca dar o nosso jeitinho mesmo. Se a gente está no deserto, não importa se Deus mandou dar ordem para a rocha que vai sair água de lá. Não, eu tenho que tocar. Não importa. Eu preciso dar o meu jeito. A gente continua tentando sustentar a nossa vida sob nosso controle, buscando sempre resultados. Isso não é diferente para uma vida de igreja, por exemplo. Nós que estamos nesse momento de replantação, de revitalização, olhar para esse lugar aqui e ver poucas pessoas pode ser desanimador se você olha de uma perspectiva resultadista. Mas se você olha de uma perspectiva de quem está plantando, não. Nós temos pessoas que estão aqui. Isso é o que importa. Nós estamos plantando. Nós estamos plantando e Deus vai fazer esse fruto crescer e essa árvore dar os seus frutos. Então, nós precisamos nos libertar dessa ideologia consumista que muitas vezes essa sociedade tem nos colocado. A gente é consumista na nossa vida, a gente é consumista nos nossos relacionamentos. Enquanto alguém tem algo para nos dar, a gente está ali e a gente é melhor amigo. Quando a pessoa não tem mais nada a nos dar, a gente não se importa no que a gente pode contribuir com ela. Não, pelo contrário. A gente só assassina na nossa vida, parte para outra, vamos sugar, como sanguessugas, né? Vamos sugar a vida de outro. Então, é mais ou menos isso que a gente muitas vezes cai na tentação. Nós queremos garantias constantes, buscamos atalhos para essa segurança que a gente precisa sempre, né? A gente acha bom estar seguro no dinheiro, a gente acha bom quando nosso relacionamento conjugal está mil maravilhas, a gente se sente seguro, né? Mas quando a coisa balança, aí a gente vê de verdade onde a gente está firmado, onde está ancorada a nossa fé. Então nós precisamos analisar o nosso coração, nós precisamos sondar o nosso coração, abrir os nossos olhos para onde os nossos pés estão firmados. Nossa maior dificuldade não tem sido muitas vezes a falta de recurso, mas a falta de confiança. Às vezes os recursos faltam, mas a confiança nunca pode faltar. Nunca pode faltar. Nós somos filhos
de um Deus que é Pai. Essa verdade precisa estar habitando nos nossos corações, precisa fazer morada nas nossas vidas. Essa é uma verdade tanto para quem precisa, para quanto aqueles que podem ajudar quem precisa. Deus é Pai. Se Deus é Pai, eu preciso ajudar os meus irmãos. Se Deus é Pai, eu serei ajudado. Ainda que as pessoas esqueçam de mim, Deus não vai esquecer de mim. Essa é uma verdade para a alegria e é uma verdade para o momento de dor também. A gente precisa se agarrar a isso. A tentação, diante desse texto a gente encontra, resumindo tudo isso que a gente falou, né, que a tentação que a gente tem é viver como se a vida dependesse de nós. E a vida não depende de nós. Se a gente olhar para uma situação mais drástica, se eu morrer hoje, essa igreja não depende de mim para sobreviver. Mesmo que essa igreja que se reúne aqui, a igreja local, essa comunidade local aqui, se acabe, a igreja do Senhor não se acaba. Aqueles que são filhos de Deus mesmo vão se realocar, vão para outra comunidade, vão para outro lugar, ou se reagrupam aqui mesmo nesse grupo e continuam e dão continuidade ao processo. Os relacionamentos são feitos para serem duradouros, para serem para sempre, mas às vezes relacionamentos acabam. Porém, isso não pode ser o fim. Isso não pode ser o fim. Nós não podemos assassinar as pessoas da vida comunitária ou de qualquer outra coisa porque o relacionamento acabou. Nós não podemos olhar para a nossa vida e ver que é o fim porque a gente perdeu o emprego e não sabe de que a gente vai viver. A gente precisa confiar em Deus. A vida não está no nosso controle, não depende de nós. É nesse ponto que a graça se torna o mais necessário possível. A gente precisa entender a graça de Deus quando ele se encontra nesse lugar. Quando tudo rui, quando tudo vai ao chão, a gente precisa entender que a graça nos alcançou. E essa graça muda toda a perspectiva que a gente tem de vida. Essa graça muda toda a visão que a gente tem do mundo, a visão que a gente tem a respeito dos nossos problemas, dos nossos dilemas, das nossas alegrias, das nossas grandes decisões tomadas na vida que a gente precisa tomar. Tudo isso depende dessa graça. Tudo é mudado quando a gente é alcançado por essa graça. A gente passa agora a olhar para a nossa vida como uma vida que é sustentada não por nós, depende não de nós, mas da confiança do Filho. Assim como Jesus confiava em Deus, assim como Jesus confiava nesse grande propósito de redenção, assim como Jesus sabia a respeito do que ele era, e por isso ele poderia ficar sem comer, e isso não mudaria nada a respeito da sua identidade, nós precisamos estar agarrados nessa confiança que Cristo nos ensina. Nós estamos agarrados de certa forma a Cristo, porque apesar de nossas falhas, apesar da nossa falta de fé às vezes, Ele nos sustenta. Nós também temos que usar Ele como exemplo e treinar nosso coração, treinar a nossa vida, disciplinar a nossa vida, a confiar daquele que de verdade não é abalado por nenhum governo desse mundo, não é abalado por nenhuma catástrofe, por nenhuma pandemia. Ele permanece governando sobre tudo e sobre todos. É assim que a graça nos apresenta esse Deus, um Deus que é forte e que nós podemos confiar, um Deus que é Pai e nós podemos confiar nele, que Ele vai cuidar da gente. A graça aparece aqui de na maneira como Jesus atravessa esse deserto. Olhar para esse texto e ver como Jesus trilha essa jornada de 40 dias e 40 noites, em como ele lida com a provação, com o teste que ele está sendo colocado ali naquele momento, como que ele dialoga com o inimigo, com o adversário, como que com a autoridade ele expulsa ele diante de si, como que ele lida com cada situação dessa. É enxergar a graça de Deus sendo manifesta, e é enxergar como Deus opera nas nossas vidas também dessa forma. Jesus não venceu ali pelo poder. Ele poderia? Poderia. Mas ele não venceu pelo poder, mas pela dependência. Ele estava dependente. Esse é o segredo. É nessa fidelidade que nós encontramos esperança.
Bem-aventurados são os pobres. A gente tem uma segunda parte. A nossa expectativa não pode estar aqui nesse mundo. É claro que Deus nos abençoará, é claro que Deus nos resgatará da dor, é claro que coisas vão acontecer e Deus vai usar de misericórdia. A gente clama a Deus por isso, a gente age na nossa vida por causa disso também, em justiça. Mas ainda que a resposta não venha, a gente tem uma resposta que já veio, que está em Cristo. Ele morreu por nós, Ele perseverou por nós, Ele esteve totalmente diferente. Se o povo de Israel, se a gente puder fazer alguma outra analogia, se Adão, diante da prova, resolveu pecar contra Deus, resolveu ser autossuficiente. Se o povo de Israel resolveu ser autossuficiente, resolveu não confiar, Jesus aqui reveste tudo. Ele é alguém que a gente pode confiar. A gente pode confiar no nosso Senhor Jesus. Nós precisamos olhar para a nossa vida baseado nisso, na sustentação que é a confiança do Filho. Primeira coisa que a gente encontra nesse texto, através do operar da graça de Deus, que é quando a gente entende, quando a gente confia de verdade em Jesus, quando a gente confia de verdade no nosso Senhor que nos salvou, que nos resgatou, a nossa vida encontra sustento em Deus. A gente começa a conseguir encontrar sustento em Deus. As Escrituras vão falar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Desculpa. Jesus está aqui afirmando que a vida ela não é definida apenas por necessidades materiais, mas por relacionamento com o Pai. Misericórdia. Mas por relacionamento com o Pai. Todas as outras coisas, elas são importantes. A gente não pode olhar para a vida e falar assim, o dinheiro não importa. Balela, faz diferença sim. Faz diferença sim. Você olha diferente para alguém que tem mais dinheiro do que você olha diferente para alguém que tem menos. Faz diferença, isso é fato. A condição que você se encontra muda muito a forma com que você vai ler a Bíblia, a forma com que você vai ler o mundo ao seu redor. Muda, faz diferença. Porém, a vida ela não pode ser definida por essas coisas. Isso não pode definir a nossa história. O relacionamento com o Pai é que vai definir o nosso relacionamento com todos os outros, com o mundo ao nosso redor, com a sociedade ao nosso redor. Esse texto revela que existe uma realidade mais profunda sustentando a existência humana. Não é apenas o dinheiro, o conforto, os castelos, o ouro, a prata, não. Existe uma realidade mais profunda que nos sustenta. Algo que vai além do que é visível e imediato. Essa resposta que Jesus dá para o tentador, ela redefine muita coisa aqui. Ela redefine o que significa viver. Viver não é necessariamente o pão. Viver é estar em relacionamento com o Pai. Essa é a verdadeira vida. Se nós não temos essa vida com o Pai, a vida que é sustentada pelo pão de cada dia, não vai adiantar de nada, mano. Não vai adiantar de nada. Então aqui a crítica não é necessariamente em que eu preciso ou não ter o pão. O ponto não é esse. Ele usa um elemento de sustentação comum para a gente. Nós precisamos do pão de cada dia para sobreviver. Porém, para a vida verdadeira, para a vida que não é abalada por esse mundo, nem por todas as outras coisas que são materiais, emocionais, ou seja lá o que, nós precisamos do pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos dessa água viva que é a palavra de Deus para nós. Essa resposta de Cristo redefine o nosso modo de viver. A segurança não nasce do controle que nós conseguimos exercer mais. Não é pelo pão que nós conseguimos ou não ter. Não é pelo trabalho que nós temos ou não. Não é pela influência que nós temos ou não. Não é por isso. Mas pela confiança no cuidado de Deus, que sustenta mesmo quando nós não enxergamos como as coisas vão acontecer. A gente não entende às vezes como as coisas vão acontecer.
O ano 2025 para mim particularmente foi desafiador financeiramente. Graças a Deus que as coisas deram uma melhorada, deu um respiro esse ano. Mas em vários momentos eu testemunhei alguns momentos para vocês, mas vários momentos eu pensei assim: eu vou perder o sustento da minha casa, eu não sei como eu vou pagar tal conta esse mês, eu não sei como é que eu vou pagar a fralda do meu filho, eu não sei como. E de lugares inimagináveis. Esse dinheiro apareceu, esse sustento apareceu. Através de amigos, através de família, através de gente que nem sabia a dificuldade que eu estava passando, e Deus mandou. Então nós precisamos confiar, precisamos sair desse controle, deixar que Deus controle as coisas, mesmo quando a gente não enxerga como. A nossa vida precisa encontrar sustento em Deus. Segunda coisa, gente, a nossa confiança, ela descansa no caráter de Deus, em quem Deus é. Para que a gente confie de verdade, a gente precisa entender quem Deus é. Isso muda tudo. O texto diz: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Beleza, eu sou filho, e aí porque eu sou filho eu vou colocar Deus à prova? Eu sei quem Ele é, eu não preciso disso. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem me resgatou, quem me sustenta, quem providencia todas as coisas. Jesus aqui, Ele recusa transformar a fé em um espetáculo, ou em exigência de garantias. Ele não precisa provar que Deus está com ele, não precisa, quanto mais com Satanás, porque ele conhece o caráter do Pai, e descansa nessa certeza. Será que nós temos feito isso? Ou será que a cada situação difícil a gente quer pôr Deus à prova? A gente quer jogar Deus na parede e falar assim: tu tem que me fazer o negócio aqui acontecer. Como é que tem sido as nossas orações? Como é que tem sido o nosso diálogo com o Senhor? Quando a coisa não vai bem, a gente quer chutar o pau da barraca, quer brigar com todo mundo, quer romper relacionamentos. Quando a gente convida alguém para dentro da nossa casa, a pessoa está reclamando, a gente não quer mais receber mais ninguém na nossa casa. Como é que é essa história? Então a gente está fazendo pelo aquilo que a gente recebe, e não por aquilo que nós podemos entregar, porque nós recebemos de graça. Como é que tem sido essas coisas? Nós precisamos confiar e descansar no caráter de Deus. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é Pai, Ele nos ama, Ele é, e eu não preciso duvidar disso. A confiança verdadeira, ela não se constrói na quantidade de sinais. Todo momento, às vezes, a gente quer buscar um sinal. Deus, me dá um sinal que eu tenho que aceitar esse emprego. Me dá um sinal que esse emprego não é de Deus. Me dá um sinal que esse irmão é uma bênção. Me dá um sinal que esse irmão é uma maldição. Me dá um sinal que eu devo casar com essa pessoa. Me dá um sinal que eu não devo casar com essa pessoa. Me dá um sinal que eu tenho que acordar e ir para o culto hoje. A gente cai nessas... Meu Deus do céu. A gente não precisa viver de espetáculos miraculosos. Nós oramos para que Deus... eu já orei para coisa tão impossível. E é porque o pessoal me chama de sensacionista. Isso não significa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? No nosso linguajar, jogo é jogo, treino é treino. Quando a coisa aperta, a gente ora por coisas que são impossíveis. E não significa que a gente não queira que Deus faça. Mas e se Deus não fizer? E aí? A nossa fé está sustentada em grandes milagres? Em grandes espetáculos? Não, mano. Não é na quantidade de sinais que a nossa confiança verdadeiramente vai ser construída. Não, mas a convicção de quem Deus é. Quanto mais você conhece Deus, mais sua fé será fortalecida. Melhor você vai conseguir enfrentar a sua jornada nesse mundo. Melhor você vai conseguir conversar com a sociedade. Melhor você vai conseguir entender a dor do outro. Melhor você vai conseguir ajudar o próximo. Melhor você vai conseguir ser ajudado, porque tem gente que até para ser ajudado é difícil, porque não conhece Deus. Eu não quero depender de ninguém, eu não quero ficar na dependência de outra pessoa. Pois, meu irmão, você está vivendo um evangelho totalmente diferente, porque nós dependemos de alguém. Nós dependemos de alguém para caminhar, nós dependemos de Deus para nos salvar, nós dependemos de Deus para nos sustentar, e Ele faz isso através de quem? Dos nossos irmãos. Um monte de gente falha e pecador. Como é que a gente vai fazer esse cálculo aí? Não sei, é o Espírito que a gente conhece, que vai nos ajudar a fazer esse cálculo aí, e a coisa dá certo. Então nós precisamos entender e ter convicção em quem nós servimos, em quem nós
de quem nós fomos adotados, da família que nós fazemos parte. Isso não vai adiantar se você vier só aqui toda semana, abrir a Bíblia, ler o texto, escutar alguém falando e ir para casa. Não, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar, você precisa se interessar. Da mesma forma que você estuda para passar no vestibular. Claro, a não ser que você estude quase nada, né? Mas se você se dedica muito para uma coisa, para uma entrevista de emprego, para um vestibular, ou para qualquer coisa, da mesma forma que você se dedica para conquistar uma mulher, para conquistar um homem, você também tem que superar isso em conhecer aquele que sustenta toda a nossa existência. Nós precisamos dar valor a isso. Nós precisamos dar valor a isso. Essa graça que nós encontramos na palavra de Deus, ela nos liberta da ansiedade de precisar de provas constantes para continuar crendo, e nos ensina a permanecer mesmo no silêncio. Às vezes as coisas não vão aparecer, às vezes a gente não vai ver sinal, às vezes a gente não vai escutar ninguém falando aquilo que a gente está precisando escutar, e às vezes isso é uma resposta, entendeu? Nada disso pode fazer com que a gente vacile com nossa fé. Terceiro e último ponto, gente. A adoração, ela recentra aqui, ela realinha, ela recentraliza aqui toda a nossa vida. O texto diz: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha como a confiança, a dependência de Deus reflete na forma com que nós adoramos ao nosso Senhor. E quando a gente fala adoração, não fala apenas aqui, cantar e tal, abrir a boca, não. É a nossa vida como um todo. Jesus rejeita aqui uma possibilidade de glória sem obediência. E reafirma que Deus deve ocupar o centro absoluto da nossa vida. É muito bom, né? Quando a gente recebe uma glória sem a gente obedecer, sem a gente fazer por onde, né? Tem aquela pessoa que conquistou algo e nunca fez nada para conquistar aquilo, mas tirou a sorte grande. Aí você fala assim, ó, eu trabalho todo santo dia, aguentando abuso do patrão, e aí o cara que nunca deu prego na barra de sabão, tem tudo aí. Aí dá aquele sentimento assim, né? Filho de uma mãe. Então, glória sem obediência é o quê? É injusto. Então, às vezes a gente quer glória sem obedecer, a gente quer. E Jesus ele rejeita totalmente essa possibilidade. Ele escolhe aqui o quê? Uma fidelidade em vez do poder imediato, apontando sempre para o caminho que culminará na cruz. Jesus está mostrando para o que veio aqui, né? Ele já logo de cara, após o batismo, após a afirmação ali de quem ele era, de cara ele já mostra o quê? Eu não vim para simplesmente transformar a pedra em pão por transformar. Jesus vai fazer um monte de milagre, ele multiplica pães lá na frente. Que loucura é essa? Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra. Está se contradizendo? Não. Porém, o propósito é outro diferente. Ele veio para pregar arrependimento. Ele veio para mostrar uma saída para os nossos pecados, para a nossa perdição. Ele veio para nos salvar de nós mesmos. Então, desde aqui, ele já aponta para a cruz. Não é uma glória imediata, não é um caminho assim, estalar de dedos, igreja cheia, estalar de dedos, emprego bom, estalar de dedos, imagina aí, fazer uma faculdade de psicologia, né? Já fez quantas pós aí que já fez, mestrado e tudo mais. Imagina fazer isso em um ano só, era bom demais, né? Jesus não está trazendo um caminho fácil. Talvez eu estava conversando com Israel mesmo, falando assim, às vezes, a gente sabe fazer com uma coisa dá um resultado mais fácil. Mas esse não é o caminho que a Bíblia nos mostra. Às vezes o caminho mais difícil, às vezes não, na maioria das vezes, ou quase sempre ou sempre, o caminho mais difícil é o caminho a ser seguido. Jesus mostra aqui que ele não veio para atalhos. Ele não veio para atalhos. Ele mostra que no primeiro passo, onde ele quer chegar, na cruz, e a glória viria, ressuscitar, ele vai ressuscitar, porém, antes é necessário cruz. A adoração aqui, ela reorganiza os nossos desejos, prioridades e identidades. É nela que nós descobrimos que a vida não foi feita para controle, mas para a comunhão com Deus. Meu irmão, se
Se você entra num relacionamento querendo controlar alguém, querendo impor, esquece. A paixãozinha ali vai sustentar isso no início, depois era uma vez. Ou termina, ou vira uma desgraça, relacionamento. Se você vir para a igreja só para se sentir melhor, esquece. Você pode mudar de igreja 300 vezes. Esqueça. Nós não fomos feitos para chegar à igreja para consumir algo. A igreja não é aquilo que a gente vai, é aquilo que nós somos quando nós nos encontramos. Nós não vamos para a igreja, nós vamos talvez na igreja, porque nós nos reunimos aqui. Então a gente pode estar nessa praça, a gente pode estar na rua, pode estar na padaria, pode estar na casa de alguém, pode estar nesse espaço. Nós vamos para estar juntos, é isso que é mais importante. O restante são coisas que servem esse propósito final. Então, nós descobrimos que a vida ela não é feita para controle. Não adianta. A gente não vai controlar como o pastor vai pensar, a gente não vai controlar como o irmão vai pensar, a gente não vai controlar como a esposa vai pensar, como o esposo vai pensar, a gente não vai controlar como o patrão quer tocar a empresa dele, e também nós vamos controlar qual tipo de cultura de empresa que o empregado quer participar ali, quer cooperar. Não, nós não fomos feitos para controle. Quando Deus faz assim, vai lá, cultiva e guarda, é para cultivar e guardar, não é para controlar. Amém? Então, nós fomos feitos para viver em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos, que são a nossa família de fé. Concluindo, gente, Jesus aqui, ele não vive a dependência perfeita, ele vive, na verdade, a dependência perfeita que nós não conseguimos viver. É verdade que nós olhamos para esse texto e nós falamos assim, eu estou tentando dia após dia, não sei quantos anos que eu sou crente, mas eu não consigo viver essa dependência. Vez ou outra minha fé está dando uma fraquejada, vez ou outra eu estou reclamando, vez ou outra eu estou querendo abandonar tudo. Nós não conseguimos viver ainda essa dependência perfeita. Por isso a nossa esperança, como eu falei lá no início, a nossa esperança está agarrada não em nós mesmos. Seria muito bom, né? Falar assim, não, pequei contra Jesus, perdi a salvação. Não, mas eu vou aqui orar 10 Ave Maria e está tudo certo. Não. Nossa esperança está firmada na fidelidade, não nossa. A nossa fidelidade ela é consequência, ela é fruto. A fidelidade de Jesus não. Ele foi fiel e nós estamos unidos a Ele. E por estarmos unidos a Ele, nós estamos seguros na fidelidade da obra que Ele fez. Não é na força da nossa fé. Não é. Então, se você pecar, tenha certeza que você tem um advogado. Não peque. Faça de tudo para que você não peque. Fuja das tentações. Seja sábio. Se alimente no dia bom. Enche os seus celeiros, para quando o dia mal vier, quando a tentação vier, você faça como José, corra. Quando a provação vier, se sustente. Porém, se você cair, se você fraquejar, não fuja, não se esconda. Pelo contrário, corra para Jesus. Ele é o nosso advogado fiel. Ele nos abraça, nos restaura e nos dá vida. É só nele que nós encontramos esse caminho de reconciliação. O deserto aqui revela quem somos, pecadores. Olhar para a forma que Jesus caminha no deserto aqui dá vergonha, né? Você é louco, a forma como Jesus faz tudo isso daqui, a maestria como ele faz, a dependência como ele faz, tendo muito mais poder do que nós, ele resolve fazer isso da forma mais simples e confiar de maneira mais extraordinariamente em Deus. O deserto revela quem nós somos, mas revela principalmente quem Ele é. Ao mesmo tempo que nós nos encontramos como limitados, nós encontramos em Jesus alguém que a gente pode de verdade confiar. Ele é o Filho que confia plenamente no Pai. E é essa fidelidade que sustenta a nossa relação com Deus. Imagina, nada pode abalar a nossa fé. Nada pode nos separar do amor de Deus.
A vida verdadeira, ela não nasce no controle que nós exercemos, mas na dependência que aprendemos em Cristo. Por isso, nós precisamos viver a partir dessa dependência. Nossa vida, nós precisamos usar uns óculos assim meio diferentes, uns óculos espirituais, que nos mostram como nós devemos depender de Cristo. Esses óculos são as Escrituras. Por isso, entregue a Deus o que você tem para sustentar a sua vida. Eu tenho certeza de que nesse momento, se você pensar um pouquinho, você consegue lembrar de algo que você agarra com tanta força, que você às vezes pensa assim: se Deus tirar isso de mim, eu não sei o que vai ser isso de mim, não sei o que vai ser da minha vida. Lembre disso, entregue o seu caminho a Deus. Reconheça que as áreas onde o medo tem levado você a tentar controlar tudo, essas áreas precisam encontrar Cristo, precisam encontrar aquele que sustenta a nossa vida. Nós precisamos ser uma igreja que confia mais na direção de Deus do que apenas em estratégias humanas. Nós estamos cultivando a comunidade, estamos cultivando a família, nós estamos cultivando algo que é extraordinário, olhando espiritualmente. Amém? Permaneça fiel, mesmo sem respostas imediatas. Continue caminhando com Deus, mesmo quando não houver sinais claros. Às vezes vão faltar, e eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que isso é fácil. Não foi fácil ser tentado depois de 40 dias, 40 noites sem comer para Jesus. Mesmo sendo filho de Deus, ele desfrutava de uma natureza humana. Não foi fácil, mesmo assim ele dependeu. Então se agarre nele, porque às vezes não vai ter comida, às vezes não vai ter sinal, às vezes parece que não vai ter o maná, mas vai ter o maná em Cristo. Amém? Então permaneça. Não, como é aquela expressão que não coringue, não dê uma coringada, não enlouqueça, não. Ele permanece no controle. E última aplicação: recentre, traga sua vida, traga Jesus de volta para o centro da sua vida. Talvez você não está conseguindo enfrentar as coisas tão direito assim. Às vezes a dificuldade nos leva a essa situação, mas talvez em algum momento da vida nós tiramos Jesus do centro da nossa vida. Ele virou apenas um acessório. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar hoje. Isso precisa mudar amanhã. Isso não precisa mudar quando eu acordar num dia melhor. Não, isso precisa mudar hoje. Hoje nós precisamos encontrar Cristo e falar para Ele o que nós dependemos dele, que nós tentamos controlar e que a gente sabe que não pode controlar, e colocar tudo na sua dependência. Avalie o que tem ocupado o centro das suas decisões, o centro do seu tempo, o centro dos seus afetos. Avalie isso. As nossas ideias, os nossos relacionamentos, os nossos recursos, os nossos sonhos, tudo isso precisam servir a Deus, porque se não for assim, é apenas um ídolo. Nossa identidade e missão precisa permanecer enraizadas na adoração a Cristo. Amém?